Eu falei para ela, Bruna, olha só, eu quero me dedicar 100% ao digital, né, marketing digital, infoproduto, e para isso acontecer, nós vamos passar por alguns momentos aí meio complicados, por questões financeiras, nós vamos ter que abdicar de algumas coisas. Eu disse, bom, então tá. E ele disse, olha, mas a gente precisa se comprometer. Tu vai ter que segurar a casa, eu não vou conseguir dar conta de nada. E eu falei, cara, que pesado, né? Por quanto tempo? E ele disse, eu não sei. Quando ele disse, eu não sei, eu tipo, cara, quanto tempo isso pode durar? Bom, meu filho estudava numa das melhores escolas aqui de Porto Alegre. Então a gente teve que explicar para ele. Ele sentadinho, olhando ali, pequenininho e tal, né? Tinha ali os seus 7, 8 anos, mais ou menos. E eu lembro, cara, ele batia na porta assim, abria, papai, quantas vendas hoje? Daí eu dizia pra ele, hoje o papai fez 4. Ele saía assim, vibrando. Ele confiava no que eu tava falando pra ele. Sou Michel Beneduzzi de Lima, tenho 42 anos, sou natural de Porto Alegre. Eu sou um dos sócios, fundadores da RQX System, uma das maiores plataformas fitness do Brasil, junto com a minha sócia Raquel Cortier. Então eu sempre gostei de trabalhar com vendas, porque minha mãe, ela tá há mais de 30 anos, sabe aquela vendedora marketing direta, a pessoa vai porta a porta, vendendo para vizinha e tal. Até hoje ela faz isso. O que eu podia vender, o que eu podia fazer, para nós melhorarmos a vida, entende? Eu fazia. Colhia louro, que é esses louros que a gente coloca na comida, né? E fazia os massinhos, nós vendíamos no mercado. Mas eles sempre cedo, eles foram trabalhar. Com 14 anos ele foi trabalhar, o outro irmão dele com 15. Desde ali eles começaram a ser uma pessoa responsável. Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Nós tínhamos um campinho de futebol na frente de casa e eu ia pra lá, cara, eu chegava da escola e nós ficávamos jogando bola, da 1h da tarde e ficava até meia-noite jogando bola. Minha mãe sozinha, tinha que manter eu e meu irmão. Esse dinheiro extra que ela fazia com as vendas, ela conseguia bancar um sonho que eu tinha de ser jogador de futebol. E aí lá, com uns 17 anos mais ou menos, conheci a minha esposa, a Bruna. Depois de um ano a gente casou. Foi daí que eu desisti do lance de futebol, não quero saber mais nada de futebol. E aí nisso eu estava trabalhando numa outra empresa e tal. E a minha sogra, ela é empresária, tem autopeças. A minha sogra me convidou para trabalhar na autopeça. Eu comecei a trabalhar no estoque, comecei a entender sobre o ramo automotivo, conhecer. Depois que eu comecei a entender, aprender sobre carros, eles me passaram para a parte de vendas. Eu comecei a dar meus primeiros passos como vendedor ali e comecei a desempenhar bem meu papel. Só que sempre bateu muito em mim, falava com a minha esposa, um dia eu vou ter meu negócio, um dia eu vou ter meu negócio, vou empreender. Até que em 2012, estudando, pesquisando, vi lá uma reportagem importando produtos da China. E eu fui no Google, eu caí num e-book de uma pessoa que ensinava como importar da China. E eu tava no funil de marketing desse rapaz que me vendeu o e-book. E um dia ele me mandou um vídeo de um outro profissional me falando sobre o marketing digital. Comecei a assistir aquele vídeo e disse, caraca, que interessante isso, E comecei a estudar sobre. Em 2012, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, a gente foi para Orlando. A Bruna estava sentada no hotel, a gente já vinha conversando, falando sobre essas coisas de marketing digital, que tinha possibilidades, tipo os nichos, Saúde, ganhar dinheiro, relacionamento. Eu sempre, não, é esse aqui que eu quero ir, que é o de saúde. A Bruna me chamou, olha aqui, tá passando uma propaganda na TV. E o cara trincado, mostrando um treino e tal, e propaganda, eu disse... Caraca, velho, é isso aí que eu vou fazer no Brasil. Eu preciso achar alguém agora para ser meu parceiro, para me fazer esse projeto. Aí voltei pro Brasil com esse negócio na cabeça. Em 2014 teve a Copa. E aí eu resolvi que eu ia fazer um congresso de saúde, que eu ia botar educadores físicos, médicos, nutricionistas e tal. Lançamos o congresso, cara, no meio da Copa, velho. E o que aconteceu? Não teve lucro, mas foi legal, porque foi uma experiência e tal. E eu fiquei um ano ali meio que patinando, cara. Porque o marketing digital, ele te dá muitas possibilidades.
Daí eu disse, caraca, e agora? Aí eu pensei, conversando com outro amigo meu, educador físico, eu falei pra ele, cara, preciso achar alguém, cara, pra fazer um projeto e tal. Por que tu não faz com a galera da maromba? Daí eu, boa ideia. E aí esse amigo fez a ponte, fiz uma reunião com o Diego, fisiculturista aqui de Porto Alegre, famoso, Diego Cezimbra. E aí desenvolvi o projeto O Segredo dos Fisiculturistas, e aí ele começou a dar resultado financeiro. E aí minha meta era o seguinte, eu tinha falado pra minha sogra, né, ó, eu vou ficar mais um ano aqui, depois vou me dedicar 100% pro digital. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei pra ela, Bruna, olha só, eu quero me dedicar 100% ao digital, né, marketing digital, infoproduto e tal. E pra isso acontecer, nós vamos passar por alguns momentos aí meio complicados, por questões financeiras, nós vamos ter que abdicar de algumas coisas. Porque naquela hora ele disse, olha, eu tô entrando num mercado novo, eu vou conseguir, ele tava muito convicto. Eu disse, bom, então tá, então vamos lá. E ele disse, olha, mas a gente precisa se comprometer, porque tu vai ter que segurar a casa, eu não vou conseguir dar conta de nada, talvez eu até não esteja no cinema, na festinha, e tu vai ter que segurar sozinha. E eu falei, cara, que pesado, né? Mas por quanto tempo? E ele disse, eu não sei. Bom, meu filho estudava numa das melhores escolas aqui de Porto Alegre. Então a gente teve que explicar para ele. Bruno, olha só, esse ano a gente não vai fazer nenhuma viagem, não vai fazer nada, porque o papai tá dedicado aqui no projeto, porque eu quero fazer isso aqui dar certo. Trabalhar com vendas online, ele sentadinho olhando ali, pequenininho e tal, né? Tinha ali os seus 7, 8 anos, mais ou menos. Quando meu pai me falou isso, que a gente tinha que reduzir um pouco o nosso padrão de vida, o meu colégio é um colégio de elite aqui do Rio Grande do Sul, um dos melhores. Então eu sempre tive no meio de gente que, cara, meus caras têm casa em Miami, carro de 1 milhão. O que acontecia? Férias de julho, o coleguinha ia viajar. Final de ano, o coleguinha ia viajar e voltava contando história. E ele, tipo assim, não, tudo bem. E eu lembro, cara, que ele entrava assim Eu tinha um quarto, virou meu escritório. Ele batia na porta assim. Abria, papai, quantas vendas hoje? Daí eu dizia pra ele, hoje o papai fez 4. Ele saía assim, vibrando. Ele confiava no que eu tava falando pra ele. Cara, meu pai é meu ídolo. Meu ídolo. Tipo assim, toda a questão de família, tudo que ele conquistou até hoje, ele me ensinou muita coisa também, desde pequenos valores, coisas que o dinheiro não compra. Eu acredito que o meu relacionamento com meu pai não existe nenhum igual. É como se ele fosse meu irmão, assim. E eu sempre digo pro Michel, se precisar recomeçar tudo de novo, a gente começa. Que eu ficaria com o Michel de qualquer jeito, não é pela grana, sabe? Então é pelo compromisso, é saber que tem alguém, um homem do teu lado pra sempre tu poder contar. Tirar dele pra dar pra nós, sabe? Tipo, não tem um dia que o Michel não levante e me pergunta como que tu tá, o que tu tá precisando. E aí foi daí que, acontecendo esse projeto, o Segredos Fisiculturistas estava vendendo e eu queria mais, ambição, né? Eu queria ter mais. Começou a entrar as mulheres lá querendo emagrecer, umas falavam que não gostavam de frequentar academia, se tinha alguma coisa que não era para academia, e foi aí que eu fui procurar na plataforma lá de produtos digitais um projeto. Tô lá pesquisando e aí tava lá barriga de sonho. Aí eu olhei, barriga de sonho, cara, que projeto é esse? Entrei no produto, cliquei, fui pro site, apareceu lá, vídeo de vendas. Sabe quando a pessoa faz, tem aquele negócio tipo, também tá começando e fez, e eu gostei da forma que ela falava. Eu, caraca, meu, essa mulher aí fala bem, tem um carisma e tal. Fui no Facebook, Raquel Quartiero. E aí falei pra ela, olha, tá entrando muita mulher aqui no nosso projeto. Eu pensei em fazer uma parceria como coprodução. Eu acredito no teu potencial, acredito no teu projeto. Tu tem um carisma fora da curva. Daí eu disse assim, cara, tu é diferente. Ela olhou assim pra mim, tá fechado, vamos fazer. Fizemos o contrato, assinamos. Passamos 2 dias trabalhando, melhorando cópia, ajustando página de venda, fazendo todos os ajustes que precisavam serem feitos. E começou a sair venda. Ela mandou mensagem assim, cara, o que tu fez? Cara, nós fizemos, melhoramos o que precisava ser melhorado. Mudou a nossa vida em menos de 6 meses, cara. Faturamento absurdo. Aí a gente fez uma segunda reunião, a gente virou sócio e eu comecei a procurar uma solução
que me ajudasse a ter mais clareza na questão das vendas, de rastreabilidade, essas coisas, sabe? Aí era muito comum ter grupos de Facebook, né, onde se juntava a galera do marketing. O André Lado, o CEO do Guru, fundador da Digital Manager Guru, tava lá. Eu conheci o André porque eu participei de uma mentoria. O André foi palestrar lá. Quando o André postou aquilo, o André postou um negócio que tinha uma ferramenta, eu chamei ele. Cara, fala mais aí e tal, a gente bateu um papo, ele me explicou. Deixa eu testar. E eu comecei a usar a Guru em 2017, cara. Comecei a gostar do que eu tava vendo, por causa que eu conseguia ter a clareza das vendas, que vinha do Instagram, que vinha do YouTube, porque mostrava lá os RPPC de rastreamento. Pô, show, eu podia botar o TM e também tinha a parte de lead que me mostrava a parte de funil, da onde é que entrou o lead, onde converteu. Isso pra mim foi assim, cara, é isso que eu preciso. Mas teve um outro ponto que o André trouxe na época. E ele falou, Michel, nós vamos ter checkout, só que nós não vamos te cobrar taxa. Eu disse, opa. Quando tu constitui uma empresa, né, tu começa a olhar DRE, tudo bonitinho, contabilidade. Eu comecei a olhar a parte de taxas. Aí eu analisei um ano meu pagando taxa para a plataforma. Eu disse, cara, isso aqui tá muito alto. E aí eu parcelo, o cliente paga o juro e o cara ganha mais no juro ainda. Aí quando o André lançou a parte de funcionário de checkout, eu comecei a usar. Cara, mudou o jogo. Cara, mais dinheiro em caixa, tu entendeu? Porque eu deixei de utilizar as plataformas que tinham naquele momento. E eu disse, cara, vou migrar total pra Guru, né? E a gente migrou. O que eu vejo de bacana na Guru? Não tem firula. As plataformas têm um monte de coisa. E às vezes não é o que vai fazer a diferença pro teu negócio. Então, a minha pista secreta é o básico bem feito. Para mim, acho que esse é o grande diferencial da Digital Manager Guru. Hoje o RQX é uma marca já conhecida, é uma plataforma completa. Tudo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, na verdade, naquilo que a gente acredita. E eu acho que é por isso que a gente está o tempo que a gente está no mercado hoje. Hoje, olhando para tudo que a gente passou, a gente vê que tudo valeu a pena, sabe? Desde a jornada com a minha mãe, as dificuldades que a gente teve, né? E hoje, ter a vida que a gente tem, ser o profissional que eu sou, o pai que eu sou, foi muito por causa da minha família, entendeu? A referência da minha mãe, a esposa maravilhosa que eu tenho e o filho maravilhoso que hoje trabalha comigo. Então, isso não tem preço, velho.